Muito boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, com muita alegria, nós iniciamos esse nosso culto online desde Torres Vedras e estamos muito gratos ao Senhor por esse tempo que teremos juntos, por essa oportunidade que temos, enfim, para cultuarmos o nosso Deus através do louvor, através da pregação, através das orações também. E nos sentimos honrados com a vossa participação também, aí nas vossas casas, enfim, e que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo, que seja um tempo de crescimento, um tempo de alegria na presença do nosso Deus. É a nossa oração, nosso desejo. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado, Pai Santo, por mais um dia que nós recebemos do Senhor. Obrigado pela tua proteção, obrigado pela saúde. Que tu continues a nos abençoar a cada dia, Pai. Que realmente nosso desejo seja de te buscar a cada dia de nossas vidas. E nós sabemos que sempre seremos abençoados e acolhidos pelo Senhor. E eu te agradeço por isso, Pai. E peço que tu abençoes a vida de cada um dos meus irmãos que estão agora unidos a nós através dos seus aparelhos, enfim, a Deus. Que realmente nossa adoração possa ser recebida pelo Senhor. Que tu realmente estejas atento, Pai, às nossas orações, nós cremos que o Senhor está. E que possas também atender às nossas petições, meu Pai. Obrigado, enfim, pelo teu amor para conosco. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, que demonstrou tanto amor na cruz, que demonstrou tanto amor ao vir a esse mundo para nos resgatar dos nossos pecados e nos dar a salvação eterna. Muito obrigado por essa certeza que temos. É a oração que te faço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Muito bem, meus irmãos, nós somos gratos a Deus porque podemos nos reunir, ainda que separados, né? Uma coisa interessante isso, a tecnologia nos permite isso. E enquanto não podemos estar juntos num culto presencial, podemos nos unir assim, dessa maneira, e ainda assim prestarmos o nosso culto ao nosso Deus. E nós vamos dar continuidade então a esse culto de hoje e vamos louvar o nosso Deus com a ajuda do Mateus e da Miriam, que vão então cantar e nós poderemos acompanhá-los e também louvar o nosso Deus através das músicas. Vamos então louvar o nosso Pai. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde. É um prazer estar convosco em mais esse culto e esperamos que a vossa semana tenha sido muito abençoada. E vamos então, antes de começarmos esse momento de louvor através da música, vamos orar pedindo que Deus possa nos abençoar nesse culto e que Deus também possa falar aos nossos corações, tanto através da mensagem que queremos ouvir, como também das músicas que queremos cantar agora. Então vamos orar. Ó Deus amado, nós te clamamos, Senhor, que possas agora com o Teu Espírito Santo atuar no nosso íntimo, Senhor, de modo que estejamos plenamente focados no que estamos a fazer, ó Deus, que é te louvar, te render toda a glória, toda a honra, Senhor, através desse culto. Para que tu possas, ó Deus, pedimos que tu possas, ó Deus, nos falar aos corações e que estejamos atentos à tua voz, Pai. Recebe o nosso culto, agrada-te de nós, ó Deus, e é o que nós te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a primeira música que iremos cantar fala acerca da soberania de Deus, acerca de um Deus que está assentado sobre a terra, está acima de tudo e sobre todos. E tudo que existe, tudo que acontece é mesmo obra das mãos do nosso Deus. Afinal, Ele é um Deus tremendo. Então, que possamos agora, nessa chamada adoração, louvar o nosso Deus, começar esse momento de louvor, rendendo toda a glória ao nosso Deus, porque somente Ele é digno de toda a honra e todo o louvor. Então cantemos Tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
finalizar. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. No início. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Realmente o nosso Senhor é tremendo e realmente a Ele toda a honra e toda a glória. E o próximo cântico que nós vamos cantar é sobre quebrantado, que nós somos quebrantados realmente pelo sacrifício que Jesus deu por nós na cruz. E eu queria ler convosco Colossenses 1, versículo 13, que diz: E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, realmente, através do sacrifício de Jesus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, realmente nós possamos, neste cântico, realmente refletir sobre o sacrifício que Jesus fez na cruz e que devido a esse sacrifício nós realmente estamos libertos do poder do império das trevas e realmente viemos para a luz e realmente que esta cruz, este sacrifício realmente nos leva a ficar a cada dia mais quebrantados pelo Senhor. Realmente que através do seu Espírito Santo esta obra realmente em nós se aperfeiçoe e que o caráter de Cristo seja realmente a cada dia mais visível nas nossas vidas. Olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida. Merecida a vida, de graça recebi, por sua
um Deus que, para além dos seus muitos atributos, dos quais já vimos, né? É um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso para nos salvar. É também um Deus que é fiel, Ele é fiel às suas promessas, mantém as suas promessas, não é? E perante essas promessas que Ele nos mostra na sua palavra ao longo da história, tantas promessas que Ele fez e assim Ele as cumpriu, nós perante isso podemos confiar plenamente em como Ele é fiel, Ele permanece fiel mesmo quando nós não estamos fiéis a Ele, e perante isso nós só podemos mesmo cantar louvores ao nosso Deus, porque Ele é mesmo um Deus fiel a nós. Então, cantemos agora a música Firme nas Promessas, encerrando assim também esse momento de louvor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades, eu revolto o mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Graças a Deus pelos louvores que podemos elevar ao nosso Deus e que o Senhor continue a nos abençoar e a receber o nosso louvor a cada dia de nossas vidas, não é verdade? Bem, irmãos, nós estamos mais uma vez no mês de dezembro, no mês em que celebramos o Natal de Jesus Cristo. É lógico que esse é um ano atípico, as celebrações serão bastante diferentes das anteriores, mesmo as reuniões familiares assumirão um outro formato, não é? Em virtude da pandemia. Mas nós sabemos que, para além de alguma comemoração, para além de troca de presentes, para além de reuniões familiares, a essência do Natal continua sempre a mesma, que é a vinda de Jesus Cristo a essa terra. E eu repito uma frase do pregador Billy Graham, quando se referiu à chegada do homem à Lua, e ele fala que o maior acontecimento não foi o homem ter pisado na Lua, mas sim Deus ter pisado na terra através de Jesus Cristo. E é de fato isso mesmo, nós temos muito que celebrar, ainda que não possamos festejar como em outros anos, mas temos muito que celebrar. E não só nessa quadra natalina, mas em todos os dias do ano, em todos os momentos da nossa vida, nós podemos e devemos celebrar o fato de que Jesus Cristo veio a esse mundo, nasceu como homem, como Paulo fala em Filipenses 2, ele assumiu a forma humana, não é? Veio mesmo, nasceu como homem, viveu, cresceu, desenvolveu o seu ministério por 3 anos, pregou, curou, especialmente e principalmente salvou muitas vidas, libertou muitas vidas, tornou-se o Senhor de muitas vidas. E esse é o nosso grande motivo de celebração. O facto que transforma a vida do ser humano,
é, sem dúvida alguma, essa intervenção de Deus na nossa história. O Senhor esteve aqui, em carne, e Ele continua à nossa disposição. E nós vamos meditar então hoje num texto que fala sobre esse facto, não é? A vinda do Messias, a vinda de Jesus a essa terra. Não vou ler o texto de Mateus que narra todo o nascimento e mesmo o momento ali que Jesus é gerado por ação do Espírito Santo, nem Mateus, nem Lucas, mas vou ler o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, portanto, versos de 1 a 14. Nós vamos ver como que João apresenta essa vinda, como ele relata essa vinda de Jesus ao mundo, né? Não falando do nascimento propriamente, mas da presença de Jesus aqui entre os seres humanos, numa narrativa muito linda, muito teológica, muito profunda, mas muito bela, da vinda de Jesus Cristo ao mundo, pelo que somos imensamente gratos, não é verdade? Pelo fato de que nós podemos conhecê-lo através da apresentação que a Bíblia faz dele e do seu Evangelho. Vamos, portanto, ler o texto bíblico que se encontra em João, Evangelho de João, portanto, capítulo 1, versos de 1 a 14. Leiamos, pois. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito interessante esse texto, não é? A forma como João, inspirado aqui por Deus, não é, narra esse facto tremendo, esse facto maravilhoso para a história da humanidade, é muito belo, não é? Ele faz algumas afirmações aqui muito importantes. Ele diz então que no princípio era o verbo ou a palavra, não é? Esse princípio refere-se ao período ainda antes da criação. Jesus repete algo semelhante lá em João 17,5, quando diz: "E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." Quer dizer, aquele que veio ao mundo, o Jesus histórico, o Jesus Cristo, o Messias, o Deus encarnado, sempre existiu. Ele não passou a existir quando esteve aqui, ele sempre existiu. Mas um dado momento da história, da nossa história, ele intervém nessa história para dar a oportunidade, como disse o texto, para que aqueles que nele crescem pudessem então ser salvos e terem assim a vida eterna, né? Ele fala que o verbo era Deus. Aqui é interessante a intenção da palavra de ser uma existência contínua e intemporal ou atemporal, não é? Estava com Deus e era Deus, quer dizer, a mesma natureza. Jesus, então, foi
enviado do Pai, o Deus Filho enviado do Pai e do Espírito, sendo esse, entre aspas, representante pessoal autorizado. Quer dizer, o verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne, no sentido de que a presença de Deus estava aqui, não é? E Deus tinha que dizer algo ao mundo, como disse alguém, não é? E então enviou-lhe a sua palavra. E eu quero agora estabelecer aqui alguns pontos desse texto, da narrativa de João, não é? Quando ele fala então que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quer dizer, essa essencial palavra de Deus, que é Jesus Cristo, veio a esse mundo. Mas para que mundo ele veio? Olhando não só o que João fala, mas os evangelhos, nós vamos observar algumas coisas importantes. Para que mundo ele veio? Para que mundo Jesus Cristo veio? Como era o mundo? Como estava o mundo? E, por que não dizer, como está o mundo nesse momento? Mundo esse que continua a precisar desesperadamente de Jesus Cristo. Então nós podemos pontuar que ele veio para um mundo perdido. Quando lemos Lucas 19:10, o próprio Jesus diz assim, que ele veio para buscar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Desde o momento da queda do homem, houve então essa ruptura entre o homem e Deus. E essa ruptura só foi resolvida com a morte de Cristo na cruz. Então ele veio, ele nasceu para resolver o problema desse mundo perdido. Não de forma automática, obviamente que não, porque o texto fala também do crer, e vamos ver isso mais tarde. Mas ele veio para então dar essa única possibilidade de salvação para o mundo perdido. Em um dado momento, o próprio João diz que Jesus olhava para as multidões e se compadecia delas, porque pareciam como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas perdidas, ovelhas que precisavam ser encontradas, precisavam ser achadas por um fiel pastor, para que pudessem então ser cuidadas. E foi isso que Jesus veio fazer. E ele encontra então esse mundo perdido, que não precisa mais continuar perdido, mas pode ser achado por esse pastor, por esse bom pastor, como ele mesmo se apresenta em João 10. Ele veio também para um mundo sem referencial. É interessante observarmos, quando lemos tanto os evangelhos quanto as cartas, vemos algumas referências no sentido de que haviam muitos mestres naquele tempo. Jesus não era o único mestre, mas ele era um mestre que ensinava com autoridade. E nós vemos lá no final do Sermão do Monte, não é? As multidões, depois de ouvirem Jesus, então no meio dessa multidão havia ali um burburinho, as pessoas a dizerem que ele não era como os escribas e fariseus, mas ele ensinava com autoridade. Esse foi o distintivo que viram ali em Jesus Cristo. Viram nele, então, alguém com autoridade para ser o referencial para as suas vidas. Tanto os 12 como os demais discípulos, não é? E muitos outros que depois se encontraram com Jesus Cristo e foram salvos por ele, encontraram um referencial perene para as suas vidas. Curiosamente, nós vivemos ainda num mundo sem referencial, sem uma referência, sem um ponto em que as pessoas podem depositar as suas vidas. E são tantas as consequências de um mundo sem referencial, que nós hoje ficamos abismados quando ouvimos algumas coisas na televisão e em outros meios de comunicação também. Como recentemente um personagem artístico americano que se identifica como um ser não binário, não é homem, não é mulher. O que é então? Qual é a referência para essa pessoa? Não tem referência nenhuma. E é muito sério isso.
e igual a esse, muitos outros imensamente perdidos também, sem esse referencial. Jesus veio para um mundo sem referencial e esse mundo continua sem a referência porque está a rejeitar aquele que veio para ser essa referência, para ser o ponto de apoio, a rocha das nossas vidas, para ser, enfim, o Salvador Jesus, não é? E também ele veio para um mundo em trevas. João fala isso, que as trevas não quis receber a luz, que é Jesus Cristo, mas também não conseguiu apagar essa luz, porque é a luz verdadeira. Jesus Cristo então veio iluminar um mundo perdido, sem referencial e em trevas. E é muito importante nós dizermos que qualquer pessoa pode ter acesso a essa luz. Basta que creia, basta que se arrependa dos seus pecados, basta que olhe para Jesus Cristo e o confesse como Senhor e Salvador e permita então que Ele transforme a sua vida. Esse é o grande sentido, não é? Essa é a grande mensagem do Natal. Jesus veio para transformar. Jesus veio para mudar. E especialmente, Jesus veio para salvar. O texto fala também uma outra coisa interessante, e nós podemos perguntar, quem eram os seus? Porque o texto diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? O povo que não o recebeu eram os judeus. E por que é importante falarmos isso? Porque é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento diz que Jesus nasceria, que o Messias nasceria da linhagem de Davi, dentro do povo judeu. E foi exatamente o que aconteceu. O Velho Testamento dizia que Jesus nasceria na cidade de Belém. E foi exatamente o que aconteceu. Também diz que ele fugiria para o Egito, como de facto foi. E outras coisas mais. A própria vinda de João Batista antes de Jesus para preparar o caminho, que João também fala nesse texto, é também o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. É lógico que também a própria rejeição de Jesus é também cumprimento das profecias do Velho Testamento, especialmente as profecias de Isaías. Então, os seus então era esse povo que deveria recebê-lo, mas de fato não o recebeu. Interessante pensarmos que o povo de Israel, ou os judeus, eles foram curados da idolatria no cativeiro babilônico, mas eles não foram curados da soberba. Porque se achavam então tão altivos, tão bons diante de Deus, porque tentavam cumprir a lei, que não receberam a Jesus Cristo, que não valorizaram a Jesus Cristo. É claro que não foram todos, mas a grande maioria, não é? E nós vemos aí, já muito perto da cruz, Jesus entrando em Jerusalém e é aclamado como um ser importante, e aqueles mesmos que gritaram Hosana, depois de alguns dias gritaram crucifica-o. Um povo então que não deu valor nem à mensagem, nem ao mensageiro que era Jesus Cristo. Curiosamente, nós vivemos a mesma situação ainda nos nossos dias, não é? Jesus Cristo também é bastante rejeitado, mesmo em muitas religiões que até o citam. Ele não é apresentado como o único, como o Salvador. Ele é posto de lado, ou ele é posto junto com outros, mas não é o principal, não é o único. E também, nesse sentido, é rejeitado. E muitas pessoas hoje que estão mergulhadas no materialismo, não têm tempo para pensar nessas coisas, não têm olhos para Jesus,
E assim como lá no primeiro século, na vinda, no nascimento de Jesus, ele foi rejeitado, no seu ministério foi rejeitado, e essa rejeição o levou até a própria cruz. Hoje também ele continua a ser rejeitado. E infelizmente, não é? Aqui vemos que muitas pessoas que vivem nas trevas continuam a preferir as trevas do que a luz de Cristo. E por fim, para que ele veio? Nós também encontramos isso no texto, não é? Mas é importante pensarmos que somente ele pode tornar claro a cada indivíduo o significado e o propósito da sua vida. E eu cito aqui então João 6,67, depois que Jesus multiplica os pães, as pessoas comem aquele pão, né? 5.000 comem aquele pão, e no dia seguinte voltam. Não voltaram porque queriam ouvi-lo, mas voltaram porque pensaram que podia ter mais pão. Jesus então começa a fazer um discurso bastante duro para aquelas pessoas, dizendo para elas: vocês voltaram porque eu lhes dei pão. E ele fala: trabalhem pela comida que não perece. E faz ali um discurso muito importante, porém muito pesado, e as pessoas não estavam querendo aquilo. E começaram a ir embora. E Jesus então olha para os seus discípulos e pergunta: e vós também quereis sair? Também quereis me deixar? E então, assim diz o texto: Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus então é aquele que pode tornar claro para nós o significado e propósito da vida. Foi isso que Pedro respondeu para ele. Jesus veio para revelar aos homens a luz, primeiramente, a vida. Então lá no verso 4 do nosso texto, vemos que João diz que nele estava a vida. Nele estava a vida. Jesus veio para revelar a vida, que ele mesmo chama em João 10, versículo 10, de vida abundante, de vida plena, vida com significado, vida com um lastro capaz de suportar as adversidades da nossa história de vida. Ele veio para revelar a vida. Ele veio para nos trazer a vida. É muito importante dizer que as pessoas que nós vemos pelas ruas, enfim, as pessoas ao nosso redor, elas não estão mortas fisicamente. Mas do ponto de vista bíblico, se elas não têm Jesus Cristo, elas estão mortas espiritualmente. Basta ler Efésios capítulo 2. E Jesus veio para trazer uma vida de significado para essas pessoas que estão mortas espiritualmente, que não têm comunhão com Deus porque ainda não passaram por Jesus Cristo. Nós, aqueles que somos salvos, antes da nossa salvação, também estávamos mortos, como Paulo fala, nos nossos delitos e pecados. Não é? Jesus então veio para trazer ou para revelar a vida. Ele veio também para revelar a luz. E João diz que ele era a luz. E esta luz este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e acaba com as trevas, acaba com a escuridão. A luz nos faz ver com muito maior nitidez. A luz nos faz ter ciência do que está ao nosso redor. A luz nos mostra os perigos. A luz nos faz, então, andar de uma forma muito mais segura. E Jesus é a única luz que pode fazer isso. Ele também diz, João diz então, que esse verbo que se fez carne
era cheio de graça. Então Jesus veio nos revelar a sua graça. E a mensagem do Evangelho, então, é recheada, é permeada pela graça de Deus, que é o favor imerecido, aquela dádiva que nós não merecemos, mas Deus ainda assim quis nos dar. E para além da sua graça também, ele é cheio de verdade. Jesus é a verdade que nos conduz ao Pai, não é? E diante de tudo isso, que resposta ele espera? Verso 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Com licença, irmãos. Esse verso, ele estabelece uma diferença entre aqueles que são somente criaturas e aqueles que são filhos. Ele diz que os filhos de Deus são aqueles que creram em Jesus Cristo. São aqueles que reconheceram a sua condição de pecadores e viram que Jesus Cristo é a única pessoa capaz de lhes dar a salvação. E o verso então diz isso. A todos os que creram, Deus deu o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. O poder não está na pessoa, o mérito não está na pessoa, mas está no Cristo que se fez homem. Está no sacrifício vicário de Cristo na cruz, obviamente. Mais do que conhecer intelectualmente, esse crer aqui do verso significa entrar num relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Significa permitir que Ele transforme a nossa vida. Mais uma vez eu digo, essa é a mensagem principal do Natal. Jesus Cristo veio a esse mundo não apenas para nos dar um motivo de festa, não apenas para dar para a cristandade mais um feriado, mas Ele veio para transformar as nossas vidas, não é? Ele nasceu para morrer, e morrer na cruz, e morreu para ressuscitar. As três coisas estão ligadas intimamente: a manjedoura, a cruz e o túmulo vazio. As três coisas simbolizam esse trabalho de Jesus Cristo a nosso favor. Nasceu para ser conhecido, morreu para nos salvar e ressuscitou para nos dar a vida eterna. O trabalho é conjunto, obviamente, não é? Mas começou ali com o nascimento de Jesus Cristo. E quando João o apresenta, então, aqui no início do seu livro, ele já faz essa ressalva. Todos os que creem, não um mero conhecimento intelectual, mas o crer que envolve uma mudança de mente feita pelo Espírito Santo. E ele continua um pouco mais à frente, no versículo 13, o crer que envolve um novo nascimento, não um nascimento da carne, não é? Não a geração de um filho que vai ser a minha descendência, enfim, não, mas um nascimento feito pelo Espírito Santo. Depois, lá no capítulo 3, ele vai explicar isso para Nicodemos, o nascimento que é efetuado de cima, ou do alto, ou do céu, né? Isso é uma referência à ação de Deus nas nossas vidas. E quando uma pessoa olha para Jesus Cristo com esse desejo de conhecê-lo profundamente, não só intelectualmente, mas também intelectualmente, mas vai além do que é intelectual e vê em Jesus Cristo o Salvador de sua vida e o reconhece como tal e olha para si e se entende então alguém perdido, alguém sem uma referência para a vida, alguém que precisa ser transformado por Jesus Cristo, alguém ciente dos seus pecados. Então
aí acontece aquilo que nós chamamos de conversão. E a pessoa então tem a sua vida transformada, ou ela, para usar as palavras de Jesus, nasce de novo. Tem essa experiência fantástica na sua vida. E todos aqueles que ainda não tiveram podem ter, porque Jesus Cristo veio para salvar todo aquele que crê. Graças a Deus por essa verdade, graças a Deus por essa grande realidade da qual nós podemos fazer parte. E quando pensamos então em Natal, nós podemos chegar à conclusão de que foi a maior dádiva que Deus nos deu, essa possibilidade da salvação em Jesus Cristo. Ela deixa de ser possibilidade quando eu creio. Quando eu creio, quando eu me entrego, quando eu me arrependo, quando eu sou transformado pelo Espírito Santo. A salvação deixa de ser uma possibilidade e se torna uma realidade. E é isso que nós queremos para todas as pessoas que estão a nos ouvir. Se a salvação efetuada pelo Cristo do Natal, pelo Cristo da cruz e pelo Cristo do túmulo vazio ainda não aconteceu na sua vida, que possa acontecer ainda hoje. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Que Deus possa abençoar a sua vida. E quando pensarmos em Natal, não lamentemos as dificuldades desse ano, mas glorifiquemos a Deus, porque em todo e qualquer momento nós podemos olhar para Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. Ainda que não possamos nos beneficiar das festividades, ou pelo menos não tanto quanto desejávamos, não é? Mas podemos continuar com essa gratidão no nosso coração. Jesus Cristo, o Salvador, veio a esse mundo para nos resgatar. E se eu criei, se eu me arrependi e o confessei, eu de facto já fui resgatado. Eu de facto já faço parte da família de Deus, não é? Sou um filho de Deus, nasci de novo e sou salvo por Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Que o Senhor então possa abençoar muito a sua vida, que Deus possa abençoar também aqueles que ainda não tomaram essa decisão, que ela possa acontecer o mais rapidamente possível, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, é a oração em nome de Jesus. Vamos orar então, para terminarmos esse nosso culto. Amado Deus, somos imensamente gratos pela Tua Palavra, somos imensamente gratos pela realidade que ela nos mostra, pelo acontecimento histórico, real, que foi a vinda de Jesus a esse mundo. Obrigado porque Ele veio para salvar, obrigado porque Ele já se tornou o meu Salvador, o meu Senhor, e o de tantas pessoas nesse mundo, mas ainda Ele continua a querer salvar outras pessoas. Que Tu possas tocar nos corações daqueles que ainda não o conhecem como Salvador, como Senhor, para que o façam o mais rapidamente possível, através de uma oração de confissão dos seus pecados, e que declarem que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, crendo com o coração e confessando com a boca, segundo a Tua Palavra indica e orienta, Pai. Obrigado, Pai Santo, por esse momento de culto. Abençoa os nossos queridos irmãos, abençoa as nossas vidas, nos proteja de todo mal, guarda a nossa saúde. É a oração que Te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Meu querido, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus continue a dirigir, a orientar e a promover o cuidado sobre você. Que o Senhor possa então nos abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus, é que nós pedimos, como já oramos também. Que Deus o abençoe, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.